O início do século XVIII trouxe a Portugal as ideias iluministas que entusiasmaram os artistas e os intelectuais da época. A estética do século XVII, também chamada de arcadismo, estava envolvida no clima burguês do século das luzes, ou iluminismo. O barroco estava em decadência, a religiosidade era deixada em segundo plano, o exagero havia cansado o público. Surgem então, ao gosto burguês, as primeiras arcádias, sociedades literárias que davam prioridade à pureza e à simplicidade das formas clássicas. Contra a tradição que vinha do autoritarismo no regime político anterior, o iluminismo propunha que o homem usasse a razão para guiar seus atos. Eles acreditavam que somente o saber vindo dela seria capaz de emancipar o homem das amarras do passado. Havia, portanto, a defesa por um saber especializado, científico, para proporcionar aos homens que fossem senhores de seus destinos. Inclusive a monarquia acabou por se curvar a essas ideias, e o Marquês de Pombal, na condição de ministro, esteve à frente do projeto de reforma do pensamento português. Com o apoio de intelectuais e do padre Luiz Antônio Verney, uma reforma pedagógica mudou substancialmente o panorama científico e artístico de Portugal. Essas ideias deixaram de lado a orientação educacional jesuítica, criticando inclusive o padre Antônio Vieira e o poeta Camões, antigos ícones da literatura lusitana. O poeta português Maria Barbosa do Bocage, nascido em 1765, escreveu as seguintes palavras a respeito de si mesmo: devoto incensador de deidades e bajulador ou conquistador de mil moças. Além de suas experiências amorosas, esse poeta viveu experiências de viagem nos mesmos lugares onde Camões viveu, África e Ásia. Bocage serviu em companhias militares, viveu o naufrágio e lutou em guerras, foi preso e morreu na miséria, assim como Camões. Foi a lírica, com seus sonetos, que melhor expressou os sentimentos de Bocage, que se destacou com seu estilo erótico e satírico. Considerado o melhor tradutor do clima social vivido na época em Portugal, esse poeta se expressou a partir de temas intimamente ligados ao arcadismo, o ambiente bucólico, a vida simples, a alegria e a clareza de ideias. Veja no poema Autorretrato um pouco do estilo objetivo que Bocage imprimiu à sua poesia. Magro, de olhos azuis, carão moreno, bem servido de pés, meião na altura, triste de faixa, o mesmo de figura, nariz alto no meio e não pequeno. Incapaz de assistir num só terreno, mais propenso ao furor do que à ternura, bebendo inive as mãos, por taça escura, de zelos infernais, letal veneno. No Brasil, por volta de 1768, foi fundada a Arcádia Ultramarina em Vila Rica e inicia-se oficialmente o arcadismo em nossas terras. No arcadismo, o poeta não fala de seus sentimentos de forma direta. Ele normalmente fala por meio das palavras de um pastor que convida a pastora a usufruir da natureza. Existe, portanto, um convencionalismo amoroso, pois os poetas não estavam interessados em expressar sentimentos individuais, mas sim seguir o modelo da clássica poesia. Os escritores árcades de Minas Gerais, depois de receberem em Coimbra as informações iluministas, influenciados pela Revolução Francesa e pela independência dos Estados Unidos, se envolveram amplamente com a Inconfidência Mineira. Suas obras literárias divulgavam os sonhos de um Brasil independente. Entre seus nomes de maior expressão estão Alvarenga Peixoto e Cláudio Manuel da Costa. Cláudio Manuel da Costa liderou os escritores árcades de Minas Gerais, apoiado na tradição da poesia clássica. Pode-se perceber, inclusive, a afinidade de seus sonetos com a lírica de Camões. Veja um trecho do soneto 16. Toda a mortal fadiga adormecia, no silêncio que a noite convidava. Nada o sono suavíssimo alterava, na muda confusão da sombra fria. Só Fido, que de amor por Lise ardia, no sossego maior não repousava, sentindo mal, com lágrimas culpava a sorte, porque delas se partia.